Marcos capítulo de número 12, versículo 1. Antes disso, conta até 3 e você lê comigo aqui o que está na lousa. 1, 2, 3. Isso, para ensaiar, tá bom. Olha para o teu irmão e diga que nós ensaiou agora. Diga para ele. Então agora nós vamos ler. Amém? 1, 2, 3. Quem está preparado para isso? Amém? Quantos acreditam que nós entramos num tempo profético? Amém? Como a gente sempre diz, tudo que planta tem que nascer, amém? Nós plantamos, cuidamos da terra, semeamos nela, e a Bíblia diz que agora o Senhor dará crescimento, amém? E o crescimento nada mais é do que colher os frutos proféticos daquilo que nós sempre temos falado, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo profético, preparando-se para experimentar grandes coisas, amém? Marcos capítulo 12, desculpa irmãos, capítulo 2, não 12, minha esposa falou 12, mas é 2, tá bom? Aleluia. Todos encontraram, amém? Diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E se juntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram alguns a trazer um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé desse paralítico, e disse: filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arraizavam em seus corações sobre o que ouviram. Versículo 7. Como pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado, senão somente Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que eles falavam entre si, em seus pensamentos, disse-lhe: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Para que vós saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele imediatamente se levantou e tomou o leito e retirou-se da vista de todos, de maneira que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: jamais tivemos visto coisa assim. Amém? Glória a Deus. Não precisa abrir a tua Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós falamos
a respeito desse tema, tempo profético, preparando-se para experimentar grandes coisas. O que vem no nosso pensamento hoje talvez é a resposta para essa pergunta que está aqui em cima. Preparando-se para viver um tempo profético. Nós já ensinamos a respeito do tempo profético, a respeito de profecia. Tem aquela profecia que Deus usa o profeta para pronunciar as palavras que Deus quer. É quando aquele profeta é levantado por Deus e ele usa aquela frase que é típica de todos os profetas, dizendo: assim diz o Senhor. Porque não é o profeta que está dizendo. Por isso ele diz: assim diz o Senhor. Quando ele não diz isso no começo, por lei, ele diz isso no final. Ele pode até começar dizendo: eis que digo, servo meu. Mas no final ele diz: assim diz o Senhor para vós. Essa é a palavra da profecia, aonde Deus usa um profeta para falar ao nosso respeito aquilo que Deus quer. Depois nós temos a palavra profética dita, que é aquela que sai dos nossos lábios, aonde o próprio Senhor Jesus disse que há poder nas nossas palavras. Então eu posso profetizar na vida de alguém, desde que eu não use assim diz o Senhor, quando o Senhor não mandou. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho a liberdade de profetizar dizendo: Deus fará grandes coisas na sua vida. Deus não me mandou dizer, mas eu, como servo de Deus, e acreditando que Deus é fiel para cumprir as promessas de bênçãos que saem da nossa vida, eu tenho então a ousadia de dizer que Deus pode abençoar alguém. E Deus abençoa porque Ele nos deu autoridade para isso. E existe ainda uma terceira fase, vamos chamar assim, do tempo profético, que é a profecia inserida na palavra de Deus. Essa profecia é aquela que não muda. Essa profecia é aquela que já foi predita, que já foi falada, que já foi anunciada. E ela pode ter uma aplicação em 3 tempos distintos: passado, presente e futuro. Então ela atuou na vida daqueles que passaram, continua atuando na vida daqueles que existem, e vai continuar operando na vida daqueles que ainda hão de vir. E é uma palavra imutável, ela não muda, ela está inserida aqui. Então, se ela diz que eu posso ser alguma coisa, então eu devo acreditar nessa palavra, de que eu posso ser aquilo que a palavra está dizendo que eu posso ser. Se a palavra está dizendo que algo pode ser mudado, eu devo acreditar nesta palavra que algo pode ser mudado. Mas a pergunta novamente eu faço é: como se preparar para viver um tempo profético? O que eu devo fazer para viver esse tempo profético? Já é dito há muito tempo aqui que não adianta ficarmos esperando, o tempo profético acontecer na nossa vida, se nós não tivermos uma preparação para que isso possa acontecer. Então hoje nós vamos entender um pouco como viver um tempo profético nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero acreditar que cada um de nós nesta noite temos uma palavra profética na nossa vida, ao nosso respeito e em nossa casa. Todos nós recebemos uma palavra profética, seja ela de uma dessas 3 categorias que eu acabei de dizer. O importante é que essa palavra é de Deus, e quando é de Deus, se cumpre.
Quando é de Deus, acontece. E eu preciso me preparar para viver esse tempo profético. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus. A Bíblia diz que quando ele nasce, a Bíblia faz menção do seu nascimento. Depois que ele é mencionado no seu nascimento, ele desaparece por 12 anos. Aí ele aparece de novo no templo, aonde ele lê a profecia de Isaías, dizendo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, etc, e tal, e tal, e tal. E no final da leitura desse texto, de pé no meio daquele templo, aonde estavam o sacerdote e todos os mestres da lei, Jesus olhou para um deles e disse: hoje esta profecia se cumpriu no meio de vós. E eles ficaram atônitos, pois não entendiam o que estava acontecendo. Jesus estava falando propriamente sobre ele, que naquele dia havia confirmado aquela profecia que o próprio Deus havia dado a Israel. E depois a Bíblia diz que Jesus desaparece novamente. E dos 12 anos até os 30 anos de idade, a Bíblia não fala a respeito de Jesus. A Bíblia não menciona a respeito de Jesus. Nós só vamos enxergar Jesus novamente quando ele se apresenta para João Batista, logo no início do seu ministério. E a Bíblia diz que para se cumprir as Escrituras, Jesus foi ter com João Batista. E o João Batista então o batizou. E então ele foi apresentado ao mundo como um cordeiro. Pois João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí em diante, Jesus não desapareceu mais. Mas esse intervalo dos 30 anos para trás até os 12 anos de idade, ou dos 12 até o 30, Jesus esteve escondido. E Jesus esteve se preparando para o momento em que ele havia de se apresentar. Então, até o próprio Jesus teve que passar por esse tempo chamado preparação, para depois se apresentar para aquilo que ele realmente veio, a sua finalidade. Então eu penso, se Jesus teve que ter esse tempo de preparação, eu também preciso viver esse tempo, me preparando para um tempo profético de Deus na minha vida. O texto vai dizer, capítulo 2, versículo 1: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Pastor, o que eu posso fazer para viver um tempo profético? Primeiro, mova-se com o reino de Deus. Nós devemos aprender a nos mover com o reino de Deus. Eu acredito que todos nós já entendemos o que é o reino. Reino, ele não é um lugar. Reino é um estado. Não estado de cidade, mas um posicionamento. Isso é reino. Então, quando eu me movimento no reino, eu me envolvo com esse reino. Pastor Sebastião não sabia a palavra que eu ia pregar. E ele disse sobre a unidade, que aqueles que exercem a unidade, ele está exercendo o reino. Quem move em unidade, ele se move dentro do reino, porque o reino de Deus, ele é unidade. O Deus, ele nunca trabalhou sozinho. Jesus nunca trabalhou sozinho, e o Espírito Santo ainda não trabalha sozinho, porque a Bíblia diz que os três são um, e eles se movimentam, obviamente com expressões de vontades diferentes um do outro, pois são pessoas distintas, cada um tem a sua personalidade, porém eles trabalham e movem-se em um só sentido, pois um não pode ir contra a vontade do outro. Eu devo entender que mover-se no reino é muito mais do que simplesmente ouvir. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 10.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhando para este texto, eu enxergo que aqui há um reino, aqui há uma vontade, em dois lugares diferentes, chamados céu e terra. Então eu vou ler de novo, você vai entender melhor. Venha o teu reino, mova-se no reino, seja feita a tua vontade. Ninguém que se move no reino pode fazer a sua própria vontade. Todos aqueles que desejam se mover neste reino, eles devem fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que seja na terra, olha o texto, que seja na terra, assim como é no céu. Então nós devemos entender que eu devo andar na terra, eu devo fazer as coisas na terra, mas com a finalidade de copiar aquilo que é do céu. Quando eu faço isso, eu começo então a me mover nesse reino. Eu começo a me mover nesse reino espiritual. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se você não estiver entendendo, irmão, você fala, pastor, não estou entendendo. Que não adianta você falar, estou entendendo, aí depois você vai embora para casa e não entendeu nada. Porque eu começo de novo. O que aconteceu? Não, obrigado. Está sujinho aqui, irmão? Para que eu possa me mover neste reino, primeiro, eu não posso me contentar somente com as coisas naturais, mas buscar aquilo que o reino pode me dar. Uma pessoa que se move no reino, ele não se conforma em viver somente coisas naturais. Ele busca sempre viver coisas que não são naturais. E as coisas que não são naturais, automaticamente elas não são buscadas por aqueles que não têm o desejo de viver no reino. Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que ele não consiste em palavras, ele não consiste em coisas materiais, porque o reino de Deus ele não é físico, ele é espiritual. Por isso que os discípulos, quando receberam Jesus e seguiram Jesus, acharam que Jesus ia exercer um reino terreno. Então, quando eles estavam convictos disso, Jesus olha para os discípulos e diz: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui, o meu reino é fazer a vontade do meu Pai. Quem não faz a vontade do Pai não está se movendo no reino. Aqueles que se contentam só com coisas naturais, eles não podem se mover no reino, porque o reino não consiste em coisas materiais. Por isso que Jesus disse no texto que nós lemos aqui, no versículo, que está em Mateus também: buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. Deus assume um compromisso com aqueles que buscam o reino. Deus assume um compromisso com aqueles que buscam a justiça. E para que nós fiquemos despreocupados com as coisas terrenas que eu me refiro, é trabalho, é roupa, é comida, é lazer, é viver, tudo aquilo que é de bom, de precioso na nossa vida, que o Senhor pode e nos dá pela sua bondade e misericórdia. E já sabendo disso, o próprio Jesus, ele disse que nós não deveríamos estar preocupados com estas coisas. Aí vem então o versículo: mas buscai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça. Aí ele volta lá atrás dizendo: e todas as coisas que vocês precisarem, eu, o Senhor, acrescentarei. Dá um glória a Deus, irmão. Por que Jesus disse isso? Para que nós não nos prendêssemos em coisas físicas, para que nós tivéssemos liberdade de se movimentar neste reino chamado vontade de Deus para a minha vida. Então, quando eu não me contento com as coisas naturais, eu começo a viver
aquilo que o reino pode me dar. Pastor, mas o que tem a ver essa palavra com o texto que nós lemos? No momento também eu achei que não tinha nada, mas aí eu voltei no texto e eu descobri que Jesus, ele apresentou aqui nessa história justamente essas duas questões que nós somos muito preocupados com isso, a respeito da terra e a respeito do céu. Afinal de contas, como que é? Deixa eu ver se eu consigo acertar. Se alguém lembrar direito, me ajuda. Nós somos um ser espiritual vivendo num corpo terreno. Acertei. Acho que é isso aí mesmo. Nós somos seres espirituais vivendo em um corpo terreno, porque a nossa origem nunca foi da terra e nunca será da terra. A nossa origem é o céu. Então nós somos seres espirituais tendo uma experiência física, tendo uma experiência aqui na terra. Quando eu começo a ver sobre essa questão, eu vejo que Jesus apresentou ali essas duas coisas que nós mais nos preocupamos: se eu vou receber alguma coisa ou se eu estou fazendo a vontade de Deus. Para o cristão é uma das duas coisas que nós mais nos preocupamos. Alguns colocam numa ordem invertida, tipo assim: vou servir a Deus para ver o que Deus pode me dar. Mas outros buscam de uma maneira correta, dizendo assim: eu vou servir a Deus para ver o que eu posso dar para Ele, ou para o reino dEle. Esse é o princípio do reino. Não é aquilo que eu posso receber, é aquilo que eu possa dar. Por exemplo, um presidente da república, quando ele é eleito para receber ou para dar? Responde aí, irmão. Para dar. Quando ele é eleito, todos esperam dele alguma coisa, e quando ele não dá essa coisa, as pessoas cobram. Pois é, a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele, e se eu fui eleito nele, eu tenho que ter alguma coisa para dar. E o que é que você está dando para o reino? As coisas nós não precisamos se preocupar, porque a Bíblia diz que estas Deus acrescentaria. Se eu fico desempregado, Deus abre uma porta. Se falta um dinheiro ali, Deus providencia. Se falta comida ali, Deus providencia. Se falta um dinheiro do aluguel, Deus providencia. Se falta um dinheiro da água, Deus providencia. Se falta um dinheiro para aquilo, Deus providencia. Desde que eu esteja me movimentando no reino. Porque quem se movimenta no reino, ele se despreocupa dessas coisas. Presta atenção, eu não disse ele relaxa com essas coisas. Eu disse ele se despreocupa dessas coisas, porque ele sabe que o Pai do céu tem coisas grandes para nos dar, porque Deus tem coisas grandes para nós experimentarmos, se nós estivermos movendo nesse reino. Então mover no reino não é prejuízo, é lucro. Pregar sobre reino não é retroceder, é avançar. Porque o evangelho do reino tem que ser pregado. O próprio Jesus disse isso. Jesus, ele deu o que era terreno e deu o que era espiritual para o mesmo homem. Quando aquele homem desceu, eu acredito que todos conhecem essa passagem, sim ou não? Quem não conhece essa passagem, todos conhecem. Quando aquele homem desceu no meio daquela casa, pelo um buraco feito no teto, e ele foi depositado no chão. Quando Jesus olhou para ele, qual foi a primeira coisa que Jesus viu nele? Diga, Jesus viu pecado. É a única coisa que o homem tem: pecado. Porque Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, você está aleijado, né? Foi isso que Jesus falou? Filho, você está coxo. Filho, você está sofrendo, sim ou não? Filho, como que você chegou até aqui? Foi isso que Jesus se preocupou? Não. Jesus se preocupou primeiramente em ver o estado espiritual daquele homem. Então Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus disse isso? Olha o texto, o versículo que eu li aqui. Cadê?
10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que esse homem estava fazendo? Estava buscando a Jesus. E quando ele busca Jesus, Jesus dá aquilo que ele precisava. Mas ele foi lá para ser perdoado? Sim ou não? Ele foi lá para quê? Espera aí, mas ele não está precisando da cura, irmão Luciano? Ele não está precisando de ser curado? O homem estava sofrendo, irmãos. O homem era paralítico, não andava. Tinha que ser carregado pelos outros. Sofrimento terrível, pois é, mas não era disso que ele precisava. Lembra que eu disse que nós, alguns cultos atrás, não lembro, foi tantas vezes, que nós nunca precisamos de cura, nós nunca precisamos de emprego, nós nunca precisamos de dinheiro, que nós nunca precisamos ser felizes, nós nunca precisamos casar para ter felicidade, nós precisamos somente de uma coisa: ter Jesus na nossa vida. É isso que o homem precisa, é de Jesus. E quando ele recebe Jesus, aí a Bíblia diz: e todas estas coisas eu acrescentarei. Aí eu vou perguntar para você agora uma pergunta para você levar para casa: vale ou não vale a pena buscar o reino de Deus? Porque quando você não busca o reino, você busca as coisas terrenas. E a Bíblia diz que quando eu busco coisas terrenas, eu ajunto tesouro aqui na terra. E a Bíblia diz que o ferrugem come, a traça corrói, o tempo destrói. Mas a Bíblia diz: se vós juntais tesouros no céu, lá a traça não come, lá a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Irmão, vale a pena se mover neste reino. Vale a pena se movimentar neste reino. Quando eu me movimento no reino? Quando eu começo a buscar aquilo que é sobrenatural. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar. Essa mensagem é tão extensa que se eu falar uma semana nela sem demagogia, eu falo uma semana o que tem aqui. A Bíblia diz que Pedro foi um homem ousado. Pedro, ele, apesar de não ter o conhecimento, ele se moveu no reino sem saber. Porque quando a tempestade estava assolando o barco e Jesus viu eles fadigados lá, olha que lindo a revelação de Deus. Quem não move no... Irmão, tem um grilo lá atrás, alguém desliga aquele grilo para mim, por favor. O grilo é a geladeira. Se você não dá glória, a geladeira dá glória. É brincadeira. Deixa eu voltar de novo, pera lá. Pedro se moveu no reino sem saber que estava movendo no reino. Por quê? Porque dentro de nós tem algo que nos impulsiona a andar no reino. Dentro de nós tem algo que nos impulsiona a viver o reino. Por isso que às vezes nós somos meio tristes em determinadas situações da vida. É o Espírito Santo de Deus tocando em nosso espírito, dizendo: você precisa se mover neste reino, você precisa andar no sobrenatural, você precisa começar a viver coisas diferentes na sua vida, você precisa começar a experimentar coisas grandes que Deus tem para a tua vida. E a Bíblia diz que Pedro foi um homem assim. E quando Jesus falou: Pedro, sou eu, não temas. Aí Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus olha para ele, como se Jesus tivesse falado assim: eita, hominho ousado! Aí Jesus olha para ele e diz: então, vem. E a Bíblia diz que Pedro foi, meu irmão. Pedro botou o pé para fora do barco. Você acha que Pedro não estava com medo, irmão? Lógico que estava. Pedro não era o homem de ferro, nem o super-homem, ele era o Pedro. E quando ele botou o pé para fora do barco, lógico que ele falou: será? Mas quando ele foi, a Bíblia diz que ele pisou na água, foi a mesma coisa que está pisando no chão. Ele parou de pé em cima da água. Agora imagine só, se os discípulos assustaram
porque viram Jesus andando sobre a água. Qual foi a reação deles quando viram Pedro andando sobre a água e foi encontrar com Jesus? Pois é, quando nós nos movemos no reino, nós vivemos coisas sobrenaturais na nossa vida. E mover no reino é andar amparado ou debaixo da autonomia da própria palavra de Deus. Pedro, ele andou sobre as águas, mas ele andou sob uma palavra. Qual era essa palavra? Vem. Quando Pedro disse, mestre, eu quero ir, aí Jesus falou, vem. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Irmão, não se contente em viver coisas naturais. Não, pastor, mas a minha vida está boa, glória a Deus e aleluia. Que continue sendo boa, que continue sendo próspera, que continue você crescendo materialmente, financeiramente, mas não esqueça que você pertence a um reino e você tem que se movimentar nesse reino e tem que começar a viver coisas sobrenaturais nesse reino. Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí alguém lá disse assim, mas pera lá, você acha que pode uma coisa dessa? Quem pode dar o sobrenatural para os outros? Somente Deus. Só Deus pode dar o sobrenatural. Era o que aqueles homens pensavam. E ele disse assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas a cegueira era tão grande que o próprio Deus estava na frente deles e eles não conseguiram enxergar. Aí Jesus olha para eles e dá a maior revelação que um homem pode receber. A Bíblia diz, e conhecendo o que estava em seus corações, disse, por que vós pensais estas coisas? Aí Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem, mas ele estava se referindo ao Filho de Deus, é que Jesus nunca tomou a glória para si. Ele sempre quis dar a glória para Deus. Então ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade. Aí ele olhou para aquele paralítico e disse, você vai receber o que é físico e vai receber o que é espiritual. Ele diz, estão perdoados os teus pecados. E olhou para ele e disse, pega a tua cama, levanta, porque a partir de hoje você também está curado. Você pode aplaudir o Senhor? Você está curado. Aí Jesus deu uma ordem para ele. Jesus não podia ter dito para ele, agora vai correndo para tua casa, larga tudo aí, essa podridão que te atrapalhava, essa coisa ridícula que te oprimia, larga tudo aí. Não, Jesus falou, pega o teu leito, ou seja, toma a tua cama, levanta e vai embora. E a Bíblia diz, e tomando a sua cama, foi. Irmão, eu fico maravilhado com isso, porque assim, tem pessoas querendo dar para Deus uma responsabilidade que é nossa. Tem pessoas que querem dar para Deus uma responsabilidade que não é de Deus, porque Deus, o que tinha que fazer, Ele já fez. Ele disse, os teus pecados estão perdoados. Tem muita gente que está com a cama nas costas, tem muita gente que está com os problemas nas costas, e estão esperando Deus tirar os problemas que estão na vida dele. Mas não é Deus que tem que tirar os problemas que estão na nossa vida, é eu que tenho que arrancar aquilo que está me atrapalhando de mover no reino de Deus. Seja qual for o problema. Se for um vício, se for um costume, se for um pecado, se for alguma coisa que está me prendendo de mover neste reino, é minha obrigação como cristão me libertar dessas coisas para começar a viver o reino de Deus na minha vida, para começar a me movimentar neste reino. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Quem receber vai ser abençoado mais ainda. Quando você faz do céu a sua prioridade, o céu prioriza você. Vou repetir para você não esquecer nunca mais. Quando você faz do céu a sua prioridade, o céu prioriza você.
Quando você prioriza o reino prioriza você. Quando você prioriza Deus, Deus prioriza você. Quando você se movimenta neste reino, Deus se revela para você, porque o reino de Deus não é físico. Enquanto eu estiver buscando a Deus na carne, eu não vou alcançar a Deus. Eu não terei revelação de Deus. Mas a partir do momento que eu começar a buscar Deus em espírito e em verdade, eu terei revelação de quem é Deus na minha vida. Olha como que o conceito muda, né? O homem foi achando que ele precisava de cura. Aí quando ele se apresenta diante de Jesus, aí Jesus olha: rapaz, você não está precisando da cura, você está precisando do perdão dos teus pecados. Aí Jesus, ele mostra uma nova revelação para aquele homem. Jesus mostra para aquele homem a sua real necessidade. Quando eu estou me movendo no reino, Deus começa a mostrar qual é a minha maior necessidade. A sua maior necessidade é conhecer o Pai, é estar no Pai, porque a Bíblia diz que quem está nele, que quem está no Pai, o Pai também está nele. Então, querido, se mova nesse reino. Olha outra coisa linda que eu escrevi aqui. Deus não faz acepção de pessoas, sim ou não? Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Compreendeu? Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. O texto inicial que nós lemos em Hebreus diz assim, que aquele que tem fé, né, é preciso acreditar que Ele existe. Preciso acreditar. Na nossa vida nós sempre vamos encontrar coisas que vão lutar para que nós não acreditemos. Satanás sempre vai usar artifícios para que nós não acreditemos na nossa oração. Para que nós não acreditemos que a nossa real necessidade é aquilo que a palavra de Deus está revelando que nós estamos precisando. Para movimentar-se no reino, é preciso de atitude. Tenha atitude nessa noite. Para viver um tempo profético, nós precisamos contagiar os outros com a nossa fé. E agora? Versículo 2, a parte A. E muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem mesmo junto à porta. Preste atenção. Jesus era conhecido como Filho de Deus. E era conhecido como um profeta. Todos sabiam que aonde Jesus estava havia milagre. Aonde Jesus estava havia prodígio. E a Bíblia diz que entrando ele novamente, então ele já havia ido lá outras vezes, entrando ele novamente em Cafarnaum, segundo os historiadores, Jesus estava dentro da sua própria casa, um lugar que era seu. E quando as pessoas souberam que ele estava ali, qual foi a reação das pessoas? Correr para lá. E a Bíblia diz que foi tanta gente, mas tanta gente, que nem para chegar perto da porta cabia. Porque aonde existe alguém que expressa realmente a sua fé, o poder de Deus é manifestado ali. Nós temos que atrair as pessoas através da nossa fé, irmão. Nós temos que contagiar as pessoas através da nossa fé. Pastor, mas como que eu contagio as pessoas através da minha fé? Acreditando naquilo que você está vivendo. Acreditando naquilo que você está falando, acreditando naquilo que você está cantando, acreditando naquilo que você está profetizando, acreditando naquilo que Deus fez na sua vida. Tem alguns que dizem aí, é mais fácil acreditar um milagre na vida do irmão do que acreditar na minha própria vida. Olhando para um lado, olhando por essa questão, é mais fácil às vezes acreditar num milagre na vida do irmão do que na nossa própria vida. Olhando carnalmente, mas olhando espiritualmente, irmão, está errado. Sabe por quê? Porque se Deus precisa fazer algo na vida de alguém, que ele não busca o Senhor, que ele não tem ainda uma vida com Deus, Deus já fez primeiro na minha vida.
Está entendendo? Deus já fez primeiro na minha vida, e eu tenho que acreditar nisso. É momento de nós começarmos a contagiar as pessoas com a nossa fé. Contagiar os amigos, contagiar os familiares, contagiar o vizinho, contagiar quem seja, irmão. Se apresente como um verdadeiro cristão. Se apresente como um homem de Deus, se apresente como uma mulher de Deus. Não precisa ser chato, não precisa ser arrogante, não precisa desfazer de ninguém, não precisa você ridicularizar ninguém diante da sua presença. Não, simplesmente se posicione como um cristão. E quando alguém olhar para você, você é crente, você diz: eu sou crente, sou salvo, sou fiel, sou adorador, e você também pode ser. Contagie os outros. Eu trabalhei em um local muito tempo, que na minha opinião é um dos piores lugares para um cristão trabalhar. Se chama mercado. É um dos piores lugares para um cristão trabalhar, porque ali dentro você não imagina o que é que tem de podridão dentro de um supermercado. Traições, tudo que você imaginar. Só que todas as vezes que eu entrei num lugar desse, eu me posicionava como cristão, e naquele lugar eu era luz, e como luz eu tinha que brilhar, e através da minha vida, muitas pessoas conheceram a Jesus, muitas pessoas se chegaram a Jesus. Eu não sei, de repente está até assistindo, tem uma moça que acompanha nós, ela mora não sei que bairro, é longe daqui, e ela trabalhava lá, e aconteceu justamente isso com ela. Ela estava largando do esposo, porque disse que estava... Até que ela se decidiu a aceitar Jesus como Salvador da sua vida. E hoje está lá, vivendo em paz com o seu esposo, abençoada, os dois são salvos, e a graça de Deus entrou dentro daquela casa. Até o gerente do mercado se converteu. Porque eu falei para ele: se você não se converteu, eu pego você na saída. E ainda eu disse assim para ele, ó, porque assim, irmão, eu não vou falar o nome dele, então eu posso falar. Ele foi demitido injustamente, por algo que ele não fez. E nós que éramos mais próximos, sabíamos disso. E ele ficou arrasado com isso. Ele achou que a carreira dele tinha acabado. Um gerente de um supermercado, mas é difícil você atingir esse nível. Só quem trabalhou lá sabe, é coisa quase que impossível a pessoa atingir um patamar desse, dentro do lugar. A concorrência é gigantesca. E ele ficou totalmente derrotado. E ele não morava aqui, ele morava em outra cidade. E quando ele foi embora, ele se despediu de todo mundo. Aí eu disse para ele assim, olha, quase que eu falei o nome dele: você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, e se você ficar fiel a Deus, e se você servir a Deus com fidelidade, você pode ter certeza, Deus vai te honrar, e Deus vai desfazer o que foi feito. E ele foi embora. E o encarregado de lá, que também era nosso amigo, a gente conversava direto. Aí eu olhei para ele e falei assim: você tem o telefone do fulano? Ele falou: tenho, porque eu não tinha. E eu peguei e liguei para ele e falei assim: ó, ainda esse mês Deus vai honrar a sua vida e vai desfazer aquilo que foi feito errado, aquilo que te envergonhou. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim para ele ainda, ó, com ousadia, irmão. Eu disse para ele assim, ó, você pode escolher o lugar que você quer voltar, porque Deus vai te colocar de volta nessa rede. Ele tinha sido expulso de lá. Sabe o que aconteceu? Antes de terminar o mês, ele voltou para a mesma loja que ele estava, debaixo de um pedido de desculpa público pelo próprio dono do supermercado. Sabe quem faz isso? Deus. Seja profeta, meu irmão. Seja profeta, expresse a sua fé. Não tenha medo de falar para os outros que Deus pode mudar a vida dele. Não tenha medo de falar para as pessoas que Deus é Deus que perdoa o pecado. Às vezes nós ficamos escondidos, irmão, dentro do nosso casulo. E nós estamos vendo o vizinho se acabando. Nós estamos vendo fulano se acabando.
E nós não temos coragem de abrir a boca e dar, nem que seja uma palavra um pouco mais forte, dizendo: olha, Deus está querendo uma retratação, que às vezes é preciso. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. O céu entrará na vida das pessoas a partir da sua própria vida. É através de você que Deus pode entrar na vida de alguém. Através de um gesto seu, através de um abraço seu, através de uma ação tua, Deus pode entrar na vida de alguém e mudar aquela vida por completo, irmão. Deus pode mudar aquela vida de uma maneira excepcional. Mas nós temos que nos levantar e nos posicionar para que nós possamos contagiar as pessoas com a nossa fé. Quando esse paralítico foi curado, qual foi a palavra que eles disseram? Gente, nunca nós vimos uma coisa assim. É isso que o mundo tem que olhar para nós e ver. É isso que o mundo tem que olhar para a nossa igreja e ver. Gente, ali está acontecendo coisas que eu nunca vi acontecer em outro lugar. Ali Deus está curando, Deus está salvando, Deus está transformando. Ali Deus está fazendo coisas maravilhosas. Nós temos que contagiar as pessoas com a nossa fé, irmão. Não guarde para você aquilo que Jesus fez. Deixa eu ver, é o último. Já vou acabar, só para não parar a mensagem antes do final. Para viver um tempo profético, devemos conectar o nosso coração com a palavra de Deus. Versículo 2, a parte B ainda vai dizer: e ele lhes pregava a palavra. A palavra é a palavra de Deus que muda a vida do homem. Presta atenção. Se a palavra de Deus não mudar a vida de alguém, irmão, nada mais desse mundo pode mudar. Nada mais. Disse uma vez o homem que foi o criador da casa de recuperação, Sopro Divino, não sei, uma casa de recuperação. Uma vez alguém disse para eles assim: olha, você tem que colocar alguma coisa aqui para poder segurar as pessoas e tal, né? Aí ele falou: se a palavra de Deus não segurar ninguém aqui, não é nada que eu possa pôr que vai segurar, nada. Se a palavra de Deus não mudar a nossa vida, você pode correr aonde você quiser, você pode fazer o que você quiser, nada mais pode mudar a nossa vida. Somente a palavra de Deus pode mudar a nossa vida. Então conecte o teu coração na palavra de Deus e leve todas as tuas necessidades a Jesus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, foram embora e desistiram de tudo. Está escrito assim na Bíblia? Não. E não podendo entrar no lugar em que Jesus estava, removeram o telhado da casa aonde Jesus estava e desceram ele pelo teto e abaixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Não fique esperando em casa, mas eles não ficaram esperando em casa, mas trouxeram os seus problemas até Jesus. Ficar em casa é bom, mas não é em casa que vai resolver os meus problemas. Os meus problemas vai se resolver quando eu apresentar os meus problemas ao Senhor. Faça a sua parte do processo e Deus fará dele. Olha o que ele disse: eu te digo, levanta, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus curou ele, sim ou não? Mas quem que teve que carregar a maca? Faça a tua parte. Qual é a tua parte? É crer. Qual é a tua parte? É ser fiel. Qual é a tua parte? É mover-se no reino. Qual é a tua parte? É expressar a sua fé para que os outros possam conhecer a Deus. Faça a tua parte. Pode ter certeza, Deus não vai esquecer de fazer a dele, meu irmão.
E não precisa você cobrar Ele não, porque Ele não esquece de fazer a parte dele. Há coisas que Deus faz sem você, mas há coisas que Deus decide fazer com você. E mover-se no reino é uma delas. Deus nos dá a salvação sem nós, mas Deus quer expandir o reino conosco. Deus quer nos usar para que o reino de Deus seja conhecido por todas as pessoas. Fica de pé, em nome de Jesus. Faça a sua parte no processo. Sabe qual é a vantagem de um advogado quando está tratando do caso de alguém? É conhecer toda a verdade a respeito daquele que ele está representando. Uma coisa que ele não conta para aquele advogado, aquilo pode ser o suficiente para que aquele advogado possa perder toda a causa. Sabe o que eu aprendo com isso? É que se Jesus é o nosso representante, então eu devo contar a Ele toda a verdade. As minhas dificuldades, aquilo que me atrapalha, eu devo contar. Se você não tem coragem de contar para o pastor, tenha coragem de contar para o teu Deus. Porque quem que escreveu? Acho que foi a Cris que falou assim, do quarto, você lembra lá ou não? Aquela frase que você botou lá do quarto, você colocou lá, quem ora no quarto, você lembra? Não lembra, né? Está lá no grupo, né? Leia lá para você ver, irmão, como que é profundo aquilo. Eu até, acho que está no Facebook, eu até comentei. É uma profundidade tremenda. Tipo assim, ó. Eu não vou lembrar, mas se achar aí, vale a pena você. Isso, é isso daí. Mas acho que tem um detalhezinho a mais esse daí. Se ela conseguir achar, senão depois ela posta de novo. É muito profundo, irmão. Faça isso. Chega na tua casa, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e rasga o teu coração diante da presença de Deus. Pastor, há um céu aberto dentro de um quarto, fechado quando começa a orar. Há um céu, é isso aí mesmo, irmã. A irmã é boa de cabeça, hein? Há um céu aberto dentro de um quarto quando eu começo a orar. Pode ser um cubículo, mas quando você começa a orar, o céu se abre ali dentro daquele quarto. Quem já ouviu falar do pastor Billy Graham? Dificilmente alguém não ouviu. Quando Billy Graham foi visitar a casa de John Wesley, não é o meu, é o outro, mas o Espírito que estava nele está em cima dele, em nome de Jesus. Esse foi a finalidade de eu botar o nome de John Wesley, para que a unção daquele homem cate ele, e já pegou. Billy Graham dobrou os joelhos dentro da casa de John Wesley, em um lugarzinho ali, uma casa simples, chão de madeira, e ele olhou num canto uma escrivaninha e uma cadeira, e no chão tinha 2 buracos. E aí ele perguntou para o guia: o que é aquele buraco ali? Falou: aquele buraco é o lugar aonde John Wesley orava. E ele foi lá, irmão, dobrou o joelho assim, ó, e o joelho dele se encaixou certinho naquele buraco aonde John Wesley orava. E um dia perguntaram para John Wesley: o senhor deve ser um homem que ora muito. Ele falou: não, mas eu sou um homem que não passo muito tempo sem orar. Você tem que aprender a dobrar os teus joelhos e buscar a Deus. Você tem que aprender a falar com Deus, porque Deus pode te ouvir, Deus pode te escutar, Deus pode abrir os céus para a tua vida nessa noite. Pode apagar as luzes. Segura a mão do teu irmão em nome de Jesus. O céu se abre dentro de um quarto quando eu começo a orar. E deixa eu te dizer, os céus estão abertos aqui nesta noite. Deus pode ouvir a tua oração. Saia daqui